alegria estar com vocês nessa noite de celebração, de aniversário. E eu sei que essa igreja tem muito para crescer integralmente, pastor Jackson. Crescer na graça e no conhecimento de Jesus, crescer no discipulado, crescer pela conversão, pela salvação, pela regeneração de gente perdida, né? Crescer no impacto que ela pode causar aqui nessa região de Alcântara, de São Gonçalo. Então vamos orar pedindo a bênção do Senhor para esse tempo de leitura da sua palavra, e que Deus fale ao seu coração e te desafie, console quem precisa de consolo, como eu gosto de dizer, mas confronte quem precisa de confronto. Nós, pregadores das Escrituras, nós, ministros do Evangelho, não é, pastor? Somos os primeiros a sermos consolados quando lemos e estudamos as Escrituras para pregar. Mas também somos os primeiros a ser confrontados quando estudamos as Escrituras para pregar. Então, queria te convidar a curvar-se diante do Pai por meio do Filho, na dependência do Espírito Santo, pedindo que Ele aplique a palavra que Ele mesmo inspirou. Deus, o Espírito Santo, é o autor da Bíblia, das Escrituras. Então, que Ele a esclareça para nós e aplique a sua bendita e poderosa e transformadora palavra aos nossos corações. Se puder curvar a sua face diante do Senhor nessa noite. Obrigado, Senhor, pelo que já tivemos na Tua casa, nesse tempo de culto. Obrigado porque os nossos corações puderam se expressar diante do Senhor. Obrigado porque temos a liberdade de nos reunir e professar publicamente a nossa fé, sem nenhum impedimento, sem nenhum empecilho. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui para os Teus propósitos eternos se cumprirem na nossa vida. Pedimos que eu te peço, Senhor, e eu sei que os meus irmãos concordam, que as minhas palavras não escondam a Tua palavra, mas a revelem para os meus irmãos. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, com o perdão dos nossos pecados. Vamos dizer juntos amém? Eu sou filho de um presbítero. Falei de papai. Meu pai nasceu aqui em Casimiro de Abreu, nas montanhas, entre Friburgo e Casimiro de Abreu. Um presbítero que, na meia-idade, foi estudar teologia e foi ordenado ao ministério. Sou filho de um homem que tem uma vida de oração assim que eu não consigo comparar com mais ninguém. Já vi meu pai passar a noite inteira orando, sozinho, uma vigília de um homem só. A minha mãe fazia parte da liderança da sociedade feminina da nossa igreja da infância, sociedade de senhoras, das mulheres da nossa igreja, igualmente uma mulher de oração. E eu cresci num ambiente tão permeado pelo amor à igreja, que quando eu olho para os anos 70, lá em Guadalupe, no Rio de Janeiro, no subúrbio do Rio de Janeiro, Avenida Brasil, sabe de onde eu estou falando? Antes de Realengo, antes de Bangu, de Campo Grande, Guadalupe. Dizem que está muito perigoso lá, não consigo mais visitar a rua que infelizmente, que eu cresci. A nossa igreja tinha, aos domingos, escola dominical e o culto pela manhã, à noite o culto público. Às quintas-feiras, nos anos 70, nós tínhamos um outro culto evangelístico, um culto focado na pregação do Evangelho. Às quartas-feiras tinha ensaio do coral, e eu ia na quarta-feira no ensaio do coral com a minha mãe, e quando começava o coral a cantar, Justo és, Senhor, no
nos teus santos caminhos. Igual essa menina que está no colo da mamãe ali. Nessa frase do hino eu já estava dormindo. Quarta-feira, né? Quinta-feira a gente ia para o culto. Meu pai não perdia o culto de quinta-feira. Passávamos o domingo na igreja. Às sextas-feiras, tinha uma congregação que naquela época alguns chamavam de ponto de pregação, né? E meu pai levava a gente também. Então, olha só, quarta, quinta, sexta, domingo. Mas aos sábados tinha um culto da mocidade. E meu pai ia lá para dar um apoio. Então, veja, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Terça-feira você pensa assim, era segunda e terça folga. Não, terça-feira era estudo bíblico. E meu pai levava a gente, mamãe também. Só faltou a segunda, né? Só que na nossa rua, entre Guadalupe e Ricardo de Albuquerque, tinha uma congregação da igreja metodista wesleyana, totalmente diferente da gente, assim, teologicamente falando, né? Os irmãos wesleyanos, né? Mas minha mãe dizia, vamos todo mundo lá cooperar, ajudar esses irmãos que estão plantando essa igreja. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Num certo sentido, eu acho que eu sofri bullying religioso. Não é? E ainda tinha, algumas quintas-feiras à tarde, tinha uma reunião de oração na casa da irmã Erondina. Imagina quem minha mãe levava com ela. Né? Só que eu gostava dessa reunião de oração, porque a irmã Erondina fazia umas brevidades. As irmãs mais idosas aqui sabem do que eu estou falando, né? Quem sabe o que é brevidade, né? Fazia umas brevidades assim. Mas as irmãs oravam, mas elas oravam. Eu tinha a impressão que elas estavam orando pela torcida do Flamengo inteiro. Assim. E eu ficava contando, né? Gente, já orou por todo mundo, está na hora de comer as brevidades, né? Era para eu ter cansado da igreja. Era para eu ter ficado enjoado com esse negócio de culto, de reunião de oração, de ensaio, né? De presbítero, de diácono, de pastor visitando a gente. Mas eu amo a igreja de Jesus. E amo tanto que me tornei pastor. Nos anos 70, nós éramos os institutos de estatística dizem que nos anos 70 os evangélicos, e aí evangélicos eu estou falando de igrejas históricas, tradicionais, como a Igreja Presbiteriana do Brasil, como a Igreja Batista, Convenção Batista Brasileira, como a Igreja Metodista, os anglicanos, e por aí vai. E também estou falando dos pentecostais, Assembleia de Deus e as denominações pentecostais clássicas. Nem estou falando do neopentecostalismo, porque isso é um fenômeno mais recente. O que é neopentecostalismo, pastor? Nunca ouvi essa palavra. É só você ligar a TV que você sabe o que é neopentecostalismo, não é? Então, todo esse range, todo esse leque, range é em inglês, esse leque, né? esse alcance, esse perfil, essa variedade de denominações não existia nos anos 70 e nós éramos apenas 5% da população brasileira. Isso quer dizer que de cada 5%, de cada 100, é isso mesmo, pastor? Me ajuda. 5 pessoas. De cada 100 pessoas, 5. De cada 10, nenhuma. Metade. Em 2022, Datafolha nos deu a informação que nós somos 26% da população brasileira. 1/4 da população brasileira. Isso quer dizer, de cada 4 pessoas, agora ficou mais fácil a matemática. Minha esposa é matemática, eu sou muito ruim de matemática. Fui professor de português, depois estudei teologia, aí inventei de ser psicólogo. Falou de número, eu já estou perdido. Mas agora ficou fácil. 26%, 1/4, não é? Fração. 4ª série. De cada 4 pessoas, uma é evangélica. Se você estiver na academia amanhã de manhã, 4 pessoas lá fazendo musculação, uma delas é evangélica. Se você estiver na fila do McDonald's, tiver 4 pessoas na sua frente, uma delas é evangélica, que no caso vai ser você. E em todos os outros exemplos possíveis.
Mas se você andar por aí e ver 4 pessoas na praça, uma delas é evangélica. Se você olhar lá no jogo do Flamengo e Botafogo, estou sabendo que eu estou num território botafoguense, não é? Fazer o quê? Não é? E aí tem aqueles closes assim da câmera no meio do jogo de futebol, né? Flamengo ganhando de 3-0 do Botafogo. Aí tem 4 botafoguenses chorando assim no canto. Aí a câmera joga lá. Pode saber que um daqueles 4 é evangélico. Estou sendo profeta aqui? Já tinham me indicado isso, pastor. Né? Então, veja, nós crescemos muito, de 5% para 26% é uma explosão, é exponencial, escalou. Mas a pergunta que eu lhes faço, senhoras e senhores, irmãos e irmãs, o nosso país é um país melhor com esse crescimento evangélico? Nos anos 70, na varanda de casa, papai comprava o jornal, o Globo, o Dia, né? E eu gostava muito de ler e ficava lendo jornal com meu pai, e aí lia até os classificados. Eu lembro de, com 7, 8 anos, ler um anúncio e mostrar esse anúncio para o meu pai. O anúncio dizia o seguinte: precisa-se de empregada doméstica, de preferência evangélica. Eu falei: olha, papai. Ele falou: olha, filho, sabe o que é isso? Porque os crentes são honestos. Porque o mundo espera que nós que seguimos a Jesus Cristo, que servimos a Deus, tenhamos uma vida diferente. E foi por aí a conversa que eu tive com meu pai, na minha segunda infância, ao ler esse anúncio no jornal. E eu não sei porque isso ficou impresso na minha alma, no meu coração, nunca mais esqueci. Precisa-se de empregada doméstica, de preferência evangélica. Eu gosto de cozinhar. Não sei se o vosso pastor também gosta de cozinhar, mas de vez em quando eu faço uma moqueca lá, peixe com alguma coisa. E deixa eu lhes fazer uma pergunta. Se a receita disser assim, uma colher de sal, uma colher de chá, ou vamos dar o exemplo, uma pitada de sal. Se ao invés de uma pitada de sal, eu puser 1 quilo de sal na moqueca, a moqueca, o prato, o cozido, terá o mesmo gosto, o mesmo sabor? Interessante, não é? Porque nós éramos 5% da população e hoje somos 26%. E a não ser que eu esteja lendo os jornais e olhando para a realidade de forma míope, equivocada, nublada, eu não vejo esse sal salgando a nossa sociedade, pastor Jackson. Pelo contrário, empresários da nossa igreja já me disseram o seguinte: pastor, olhe por mim, eu estou tendo muita dificuldade com o empregado evangélico. Tem gente que chega lá e diz assim: olha, e fala o nome, né? Fulano, sabe por que eu faltei ontem? Porque eu estou numa provação, estou passando um problema muito sério. Você entende muito, você sabe o que é isso, você é presbítero. Né? Nós somos um sal que não salga. Alguma coisa está errada conosco. E essa coisa que está errada tem aumentado um fenômeno que também está nas estatísticas, que é o número dos desigrejados, o crescimento dos desigrejados. Já ouviu essa expressão, desigrejado? O que é um desigrejado? Desigrejado é aquele que não renuncia a reverência, o temor, o apreço, a consideração que tem pela tradição cristã, evangélica, protestante, reformada, batista, presbiteriana. Mas ele diz assim: eu não vou mais para a igreja nenhuma. Desigrejado, isso é um fenômeno crescente. Cada vez mais, em cada censo, aumenta esse percentual de gente que diz que, não, eu sou evangélica, eu creio em Deus, eu não sou católico, eu não sou espírita, eu não pratico nenhuma religião de matriz africana, nem sou budista, nem sou ateu, nem sou agnóstico, mas eu sou desigrejado. Ele não usa essa expressão: eu não vou mais em igreja nenhuma. Percebe um problema que está diante de nós? Nós crescemos, mas cresceu também esse fenômeno de gente que
que não se encanta mais com a igreja. Imagina aí todos os dias na igreja como eu ia na minha infância. Agora, como as Escrituras podem nos ajudar a lidar com esse problema? Não sermos o tipo de igreja que nós deveríamos ser. Não sermos o tipo de crente, o tipo de discípulo de Jesus que nós deveríamos ser. Eu penso que as Escrituras nos ajudam porque as Escrituras definem o que é a igreja. As Escrituras nos ajudam a pensar a partir de Mateus capítulo 16, a primeira vez que o nosso Senhor usa a palavra igreja, eclésia, ele usa numa conversa, ou eclesia, dependendo da pronúncia grega, ele usa numa conversa com Simão, Pedro. Ele diz, tu és Pedro, e sobre essa pedra, sobre essa afirmação de que eu sou o Cristo, eu vou edificar a minha igreja. A primeira vez que aparece a palavra igreja no Novo Testamento. Só que a palavra igreja, ela não era uma palavra religiosa. A palavra eclesia, uma palavra formada por duas palavras gregas, fora e chamar para fora, convocar, eclesia. Era uma palavra usada para descrever uma assembleia de cidadãos gregos, para descrever os anciãos da cidade que se reuniam às portas da cidade para deliberar sobre a justiça e sobre o direito. É por isso que em Mateus 18, um pouco à frente, quando Jesus nos dá um rito, um procedimento, um caminho para lidarmos com quem peca contra nós, se teu irmão pecar contra ti, vai a ele. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Lembra de Mateus 18? Esse rito, esse caminho, esse procedimento que o Senhor nos dá. E ele diz, mas se ele não ouvir, que nenhuma acusação fique sem testemunhas. Se mesmo com mais 2 ou 3 pessoas, esse teu ofensor, essa pessoa que te emprestou dinheiro, por exemplo, não te pagou, se nem com confronto testemunhado por 2 anciãos, por 3 anciãos, por 3 testemunhas, se essa pessoa não se arrepender e não pagar o que te deve, leva à igreja. Mas não havia igreja ainda, como nós conhecemos em Mateus 18. Só tinha ali um embrião. Mais ou menos como nas primeiras reuniões que o pastor Jackson fez com alguns irmãos aqui, antes dessa igreja ser organizada, há 12 anos atrás. Só existiam os 12 discípulos, Pedro, Tiago, João, você pensou no barquinho, mas pula o barquinho, né? E os outros. Então, que igreja Jesus estava falando? Alguns intérpretes, alguns teólogos, alguns comentaristas vão dizer assim, olha, se teu irmão estiver te devendo dinheiro, confronta ele, é teu irmão, fala, rapaz, você tem que me pagar, vascaíno. Está com a camisa ali me provocando, olhando para mim, assim, né? Você tem que me pagar. Não vou te pagar e pronto. Aí eu chamo o pastor, mais 2 presbíteros, a gente vai conversar com ele. Se ele não ouvir, leva para a igreja. Hoje a gente leva para a assembleia da igreja. Hoje a gente deixa público. Mas Jesus estava dizendo, procure os oficiais de justiça, os anciãos. Igreja era uma palavra bonita, que significava justiça, trabalho pela justiça, pelo que é certo. Hoje, igreja perdeu muito dessa potência, dessa força, dessa semântica. Igreja, quando a gente fala em igreja, em primeiro lugar, a gente pensa no prédio, né? Legal vocês se reunirem aqui nesse centro de convenções, porque aqui é mais difícil chamar esse prédio de igreja. Mas se vocês estivessem aí na rua Yolanda Saad Abu Zaid, com um prédio bem bonito, 3 andares, edifício religioso do lado, escrito Igreja Presbiteriana do Brasil, muito provavelmente vocês continuariam a incorrer nesse erro tão comum, de se referir à igreja como sendo um prédio. Em nenhum lugar, irmãos e irmãs, em nenhum lugar no Novo Testamento a palavra igreja aparece com o sentido de prédio. Então, Paulo, Silas, Barnabé construíram uma igreja às margens do rio, lá em Filipe, e começaram. Mas a gente fala assim, poxa, olha que igreja bonita, olhando para o prédio, não é? Pintaram a nossa igreja.
A gente tem esse hábito, a gente reduziu a assembleia, essa comunidade, essa gente que se reúne em torno de Jesus, do ressurreto, a gente perdeu isso. E a gente reduz igreja a um prédio, a um local, ou a denominação. Qual é a sua igreja? Eu sou presbiteriano, eu sou batista, eu sou da igreja metodista, referindo-se à denominação. Mas isso é um esvaziamento da força da palavra igreja. Mas isso é um empobrecimento do sentido da palavra igreja. Então, quando a gente se refere à igreja como um prédio, como denominação, a gente apequena, a gente amassa, a gente comprime, a gente diminui, a gente achata o sentido da igreja, que é amplo, que é grande, que é poderoso. É gente. Igreja é feita de gente. Amém? Igreja não é feita de paredes, de salas de aula da escola bíblica dominical, de escritórios e gabinetes pastorais. Essas coisas são ferramentas. Igreja é feita de gente. Começa a gravar essa frase, porque ela é o meu ponto nessa noite, a minha afirmação teológica. Igreja é feita de gente. Gente. Mas tem alguns de nós, ao invés de ter um olhar assim meio míope, eu não estou ofendendo quem é míope aqui, porque eu também sou míope, mas eu sou teimoso, dura cerviz. Eu estou vendo um vulto aqui com uma coisa do Vasco, né? Eu vejo homens como árvores, lembra daquele homem que o Senhor curou? Então, não estou ofendendo os míopes, mas achar que igreja é prédio é miopia espiritual e teológica. Mas tem gente que tem um olhar, incorre, cai, escorrega para um outro erro. Qual é esse outro erro? É o erro de idealizar a igreja, de achar que igreja é um lugar de gente perfeita. Primeiro acha que igreja é prédio, segundo acha que aqui todo mundo é santo, perfeito. Quantas vezes já ouvi gente que me procura no gabinete pastoral e fala assim: pastor, estou muito chateado, eu não sabia que existia fofoqueiro na nossa igreja. Fala, tadinho, tão ingênuo. Né? Na época do cheque, lembra que tinha uma coisa chamada cheque? Que a gente dava pré-datado, né? Pastor, o cara lá da banda do louvor, pastor, é o rei do cheque sem fundo. Né? Como assim, pastor? A gente idealiza, a gente acha que aqui é um lugar de gente perfeita. Igreja, se igreja é um lugar, não é um lugar físico, mas é um ambiente, igreja é um ambiente perfeito para pessoas imperfeitas. Tem uma frase do Martinho Lutero que eu gosto muito, ele usa em latim, deixa eu gastar meu latim aqui com os irmãos, né? Sumo justus et peccator. Vocês conseguem falar isso? Conseguem, né? Sumo, de simultâneo, simul justus et peccator. Vamos lá. Simul justus et peccator. Sabe o que isso quer dizer? Que igreja que é feita de gente, é feita de gente que é ao mesmo tempo justa, salva, que está sendo santificada, mas também é pecadora, que não tem mais prazer no pecado, que não vive mais pecando, como diz o apóstolo João na sua epístola, mas que tropeça aqui, cai acolá. Mas como dizia Agostinho, de Hipona, não de Carrara, que é daqui de Alcântara, né? Agostinho dizia que o cristão, quando ele cai, pastor, ele cai de joelhos, na dependência dos méritos poderosos e expiatórios de Cristo Jesus, cujo sangue nos purifica de todo pecado. Então não pense que igreja é prédio, mas também não pense que igreja é uma comunidade de pessoas perfeitas. Calvino até dizia que tem até gente que não é convertida que faz parte da igreja. Só ler as institutas. Igreja feita de gente. Esse texto que eu quero expor para vocês, me demorei na introdução, fiquem tranquilos, vou acelerar. 2 de Paulo a Timóteo, capítulo 4. 2 de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 9.
A igreja não é o que deveria ser no nosso país. A gente liga a televisão e a gente se envergonha do que a gente vê em programas evangélicos, não é? Ser evangélico hoje, se alguém fizer uma enquete aqui na rua, aqui numa travessa, numa rua movimentada de São Gonçalo, de Alcântara, de Niterói, parar os transeuntes e perguntar o seguinte: rapidamente, senhor, eu sou repórter, eu vou falar uma palavra, você me diz o que vem à mente. Evangélico, o que vem à sua mente? Será que a pessoa vai falar honesto, trabalhador, né, inteligente? Mas vamos para a palavra de Deus. Vamos ver como é que a Bíblia, como é que as Escrituras resolvem essa tensão. Vejam que interessante. Paulo diz assim para Timóteo, no capítulo 4 da sua segunda carta ao seu discípulo Timóteo: procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando esse mundo, abandonou-me, foi para Tessalônica, Crescente foi para Galácia e Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Só até aqui. Você deve ter parado aí lendo o texto. Fique com a Bíblia aberta, por favor, ou ligada aí no seu aplicativo, né? Pastor, pode usar a Bíblia digital? Pode. Quando Moisés desceu no monte, ele tinha 2 tablets na mão. E era touchscreen, porque foi escrito com o dedo de Deus, né? Então, pode. Só que desliga as notificações aí, não fica olhando o Instagram enquanto eu exponho as Escrituras, não. Pastor, o que esse texto tem a ver com igreja? Boa pergunta. O que esse texto tem a ver com igreja? Bom, igreja é feita de gente. E Paulo está descrevendo aqui gente. Ele cita um monte de gente aqui. Ele cita Demas, ele cita Crescente, ele cita Tito, ele cita Lucas, ele cita Marcos. Só para ficar nesses 2 versos, se você continuar, ele continua. Ele fala de Tíquico, ele fala de Alexandre, e lá no verso 19 ele fala de Priscila e Áquila, casa de Onesíforo. Eu estou sem meu óculos aqui, falei para vocês. É isso mesmo, né? Onesíforo. Erastro, Trófimo, só nome bonito para os seus filhos, né? Ésbulo, Eubulo. Imagina você pôr o nome do seu filho de Eubulo. Imagina o bullying que o Eubulo vai sofrer. Prudente, Lino, Cláudia. Gente. Os teólogos vão dizer que Paulo tinha ao seu redor aquilo que eles chamam de círculo paulino. Pessoas que foram alcançadas pela pregação do apóstolo Paulo, foram discipuladas por ele e foram pastoreadas por ele. E dentro desse círculo paulino, aqui nesses versos 9, 10 e 11, Paulo descreve 3 coisas sobre igreja que eu tenho certeza que vocês nunca mais vão esquecer. Qual foi a minha primeira afirmação? Igreja é feita de gente. Veja, igreja não é feita de prédio, de paredes, de departamentos. Igreja é feita de gente, mas igreja também não é feita de anjos e nem de demônios. Igreja é feita de gente. Paulo descreve 3 tipos de gente. 3 espécies de pessoas. Igreja é feita de gente que vem e que vai. Quem é essa gente que vem e vai? Demas. Demas, amando esse mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Quem é essa gente que vem e vai? Crescente, que foi para Galácia. Quem é essa gente que vem e vai? Tito, que foi para Dalmácia. Gente que veio e foi, ou gente que vem e vai pelo motivo certo. Tito e Crescente foram plantar outras igrejas, foram ajudar outros presbitérios, para usar o jargão, né? Mas o Demas, amando este mundo, ele apostatou, ele abandonou a fé, ele foi seduzido pelo espírito do seu tempo, pela secularização. Na versão de Almeida, Revista Atualizada, a Bíblia diz, a versão de Almeida, Revista Atualizada, diz: amando este século, Demas secularizou-se, perdeu o encanto pela igreja, já não tinha mais prazer de cultuar, de congregar, de estar com os irmãos, de participar da ceia do Senhor, de servir,
de testemunhar. Pastor Jackson, conselho dessa igreja. Igreja é feita de gente, gente que vem e vai. Durante muitos anos eu sofri muito, porque eu batizava, discipulava, aconselhava, socorria nas crises conjugais. A diaconia, a ação social da igreja socorria no desemprego, na dificuldade econômica. E aí, com o advento do WhatsApp, começou a aparecer assim, aqui e ali. Pastor, eu queria comunicar que eu estou deixando esta igreja. Certamente o pastor já passou por isso. Como assim? Uma família na qual eu casei, batizei e sepultei. Uma família que eu acompanhei nas quimioterapias. Uma família que eu socorri financeiramente em nome da igreja. Vai embora da nossa comunidade de fé com uma mensagem de 3 linhas pelo WhatsApp. Isso me faz pensar no Demas. Porque a gente vive naquilo que o sociólogo Bauman chama de tempo líquido. As pessoas não têm mais vínculo. Nem o trabalho tem mais vínculo. Né? Antigamente era, ou você era carteira assinada, ou você não era empregado. Hoje tem pejotização. Né? Tem contrato daqui, tem PJ dali. Isso vazou, isso alcançou a igreja. Qual é a sua igreja? Olha, eu estou indo lá na igreja assim, assim. Isso é o correspondente para aquela expressão, eu estou ficando com fulano. Lá nos anos 70, na minha igreja, que eu ia todos os dias, não tinha isso. Ou você era membro, ou você não era membro. Você não dizia, estou indo naquela igreja assim, assado. Então, nessa noite, uma palavra de consolo, mas também uma admoestação com muito carinho, com muito respeito, pastor, com muito temor e com muito tremor. Igreja feita de gente, gente que vem e vai. A gente precisa entender isso, aceitar isso, porque senão a gente sofre muito. Machuca, sangra. Eu até diria que pastor tinha que ter um adicional de insalubridade na prebenda. Porque isso me faz chorar. Mas Paulo puxou minha orelha quando eu redescobri esse texto, dizendo assim, Gerson, fique em paz. Igreja é feita de gente, gente que vem e vai. Gente que vem e vai pelos motivos certos. Não é tão nobre, pastor, quando alguém marca um horário contigo, vai no gabinete e diz assim, pastor, estamos aqui para comunicar que surgiu uma oportunidade de a gente mudar aqui da cidade, ou de emprego, ou então, pastor, a minha filha está namorando com um rapaz lá da igreja em Caraí, ou em Itaboraí, e a gente foi lá visitar e a gente viu que a igreja é uma igreja pequena, carente. Você permite, pastor, você nos envia para congregar lá, para ajudar essa igreja? Não é diferente? É diferente, é nobre, é honrado, queridos. Mas o Senhor pôs bálsamo no meu coração quando eu li esse texto e fiz essa conclusão. Igreja é feita de gente, gente que vem e vai. Mas veja, a igreja também é feita de gente que vem e fica. Você está gravando? Um amigo querido, o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele diz o seguinte, a gente tem que repetir porque o povo esquece. Né? Porque nós esquecemos. Então vamos lá, a igreja é feita de gente. Gente que vem e vai. E gente que vem e fica. Quem é essa gente que vem e fica, meus irmãos e irmãs? Lucas. Demas, Tito e Crescente foram embora, mas Lucas ficou. Só Lucas está comigo. É um filme belíssimo, Paulo, apóstolo de Cristo, que o Lucas está lá com ele. Paulo está ao quebrado. Paulo está idoso. Paulo está preso, ele está preso. E ele pressente o machado de Roma no seu pescoço, está prestes a ser morto. Mas ele tem a companhia de Lucas. Isso alegra o meu coração. Igreja é feita de gente, gente que vem e vai, mas também é feita de gente que vem e fica.
Que essa igreja aqui, a Igreja Presbiteriana das Águas, seja, sobretudo, formada por gente que vem e fica. Quem estava aqui no culto de organização dessa igreja? Faça um sinal para mim aqui. Olha, pouca gente, né? Mas, claro, né? Organização não tinha muita gente. Se eu estivesse na minha igreja, eu ia dizer, vamos dar uma salva de palmas para esses irmãos que estão aqui, mas eu não estou na minha igreja, então... Gente que vem e fica. A gente precisa de gente que fica com a gente, que nos suporta, nos dois sentidos da palavra suportar, dar apoio e aguentar a gente, né? A gente precisa de gente que fique com a gente quando a gente está desanimado, quando a gente está abatido, quando a gente está desesperançoso, quando as nossas orações parecem que não atravessam o telhado, quando a gente está no deserto, porque saibam os senhores e as senhoras, os irmãos e as irmãs, nesse auditório aqui há 3 tipos de pessoas. Primeiro, aqueles que estão num deserto, e quem está no deserto sabe do que eu estou falando. Segundo, aqueles que saíram do deserto. Mas tem um terceiro grupo, aqueles que não fazem a mínima ideia que vão entrar num deserto. Não tem para onde fugir. Estão no deserto, saíram do deserto, ou vão entrar no deserto. Pode mudar deserto para caos, também funciona, não é? Pode mudar deserto para enfermidade. Pode mudar deserto para desemprego, para falência, para crise conjugal, para crise vocacional, ministerial. Mas o mesmo Deus que estava com Jesus, o mesmo consolo do Pai que consolou Jesus no deserto, está à disposição para você, meu irmão e minha irmã. Mas é importante no deserto a gente ter ao nosso lado gente que vem e fica. E por fim, igreja feita de gente que vem e vai, gente que vem e fica, e gente... Está faltando o quê? Vamos ver aí, deixa eu ver os olhinhos aí. Se fosse meu professor de português do ensino médio, ia dizer, vou dar um pacotinho de jujubas. Ele falava assim. O que está faltando? Gente que vai e volta. Igreja é feita de gente que vem e vai, gente que vem e fica, gente que vai e volta. Onde está isso no texto, pastor? Veja, traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério, diz o apóstolo Paulo para Timóteo. Sabe quem é esse Marcos? João Marcos, parente de Barnabé, que foi o pivô da discórdia, da briga, ou do desentendimento, é melhor do que briga, entre Paulo e Barnabé numa das viagens missionárias. O menino era um adolescente, um Marquinho. Paulo e Barnabé iam para a praça evangelizar, ele ficava só no Instagram, no TikTok, melhor dizendo, né? Aí Paulo perde a paciência, chama o Barnabé para tomar um café e fala assim, Barnabé, natural de Chipre, né? Lembra do cântico do Guilherme, que era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações. Ou Barnabé, natural de Chipre, ou José das Consolações, chega aí, vamos tomar um café e um pão na manteiga. O que é, Paulo? É o seguinte, ou eu ou o Marquinho. E aí Barnabé, não, mas sabe como é que é, né? Meu parente vai dar problema lá em casa, minha esposa vai brigar comigo. Ele é parente da minha esposa, alguma coisa assim. Só que 20 anos depois, arredondando, esse Marcos, ele é auxiliar de Pedro. Ele escreve o evangelho que leva o seu nome. Ele é um homem de meia idade, maduro, que cresceu na graça e no conhecimento de Jesus. E Paulo tem a humildade, a grandeza de coração de dizer, Timóteo, traz o Marquinho, eu preciso daquele moço. Porque a igreja é feita de gente. A gente se desvincula, mas a gente se quebranta e a gente se vincula de novo. A gente volta atrás, a gente pede perdão.
A gente reconhece o nosso erro. A gente diz, eu sinto muito. Eu errei. Eu me equivoquei. Aquilo não tinha... Aquele motivo da nossa desavença não faz nenhum sentido para a nossa amizade em Cristo Jesus. Me perdoa, irmão. Igreja é feita de gente, gente se machuca. E eu lembro de uma parábola do filósofo alemão Schopenhauer. Schopenhauer era muito mal-humorado, pessimista, mas como todo filósofo, ele diz verdades. E ele conta uma parábola de 2 porcos espinhos numa noite de inverno. Porcos e espinhos têm espinhos, e espinho machuca. Só que numa noite de inverno no hemisfério norte é neve, é abaixo de 0. Então, porco espinho também sente frio. 2 porcos de espinho numa toca numa noite de inverno percebem que vão morrer de frio. Não é? E o que eles fazem para sobreviver? Eles se aproximam. Mas eu quero lembrá-los que porco espinho tem espinho. E no afã da sobrevivência, no instinto da sobrevivência, um machuca o outro com seus espinhos. Aí se afastam. Ah, não aguento esse negócio de ter porco espinho perto de mim, esquecendo-se que também é um porco espinho. Vocês estão entendendo a parábola que eu lhes conto nessa noite? O reino de Deus é semelhante a 2 porcos espinhos numa noite de inverno. E aí se afastam e começam a morrer de frio, hipotermia, e aí se aproximam e se machucam e se sangram, e aí falam, não aguento mais esse negócio de porco espinho perto de mim, isso cansa. Aí começa a morrer, aí volta e se machuca, e nessa dança patética, eles acham a distância correta. Igreja é assim, irmãos. A igreja é um lugar relacional, humano, não físico, um ambiente e uma ambiência, para não incorrer na má interpretação de lugar, mas de ambiente. A igreja é um ambiente em que a gente machuca e a gente é machucado. Você talvez já tenha sido machucado na igreja. Só que fora da igreja você morre. Você morre. Às vezes eu fico muito encabulado, vou fechar a Bíblia porque eu lembro que eu tenho que terminar. Eu fico muito encabulado com o quanto o crente pode ser chato. Você fala assim, ó, irmão, eu adorei o churrasco, que ele fala, eu só adoro a Deus. É coisa chata, né? Coisa chata. Crente que não quer ser chato, gente, é profissional da chatice. É pós-doutorado em chatice. Um amigo foi falar com um grande músico aí conhecido, depois ele se tornou meu amigo, já faleceu, né? Mas ele estava numa fase assim, hiper espiritual, e meu amigo falou assim, rapaz, eu sou tão teu fã, ouço tuas canções, quais são as suas influências? Aí, olha, apertou o botão da chatice, modo chato, e falou assim, minha influência é Jesus Cristo. Coisa chata. Ele não estava falando, ele estava falando de música, e até onde eu sei, Jesus não tocava violão, né? Então, crente é chato. Crente é desafinado do teu lado. Tem crente que não sabe bater palmas, né? Glória, glória, aleluia. Rapaz, que coisa chata. Você que está querendo tocar no ritmo. Não é assim? Que isso? Não entendi nada. Foi um momento presbicostal aqui, foi profético, né? E quando você dá um abraço no irmão, você percebe que o desodorante está vencido há uma semana. Hã? Fala, Deus, posso ter um momento pentecostal aqui, presbicostal. C.S. Lewis, meu autor preferido, um dos meus autores preferidos, eu tenho vários, diz que quando ele se converteu, isso está na autobiografia dele, Surpreendido pela Alegria, ele começou a frequentar a igreja do campus lá de Cambridge, de Oxford, aliás, depois que ele vai para Cambridge. Ele era professor de literatura medieval. E ele diz na sua autobiografia que ele ficou muito decepcionado, porque ele falou assim, o sermão foi de terceira e a música era de quinta, não era nem de segunda. E ele falou, será que ser cristão é isso, é aguentar isso todo domingo?
Até que caiu uma ficha para ele, e ele percebeu, e ele diz o seguinte: mas aquela reunião não era para mim, nem sobre mim. Era para Jesus e sobre Jesus. Amém? O que vocês vão fazer com isso? O que vocês podem fazer com isso? Paulo teve na sua vida, no seu relacionamento de igreja, no seu círculo de convertidos, discípulos, ovelhas, gente que veio e que foi, gente que veio e ficou, e gente que foi e voltou. Jesus também teve gente que veio e se foi. Jesus também teve gente que veio e ficou até aos pés da cruz. Os discípulos, a maioria foi embora, mas João estava lá. Mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a sua mãe. Gente que veio e ficou. Pedro, fanfarrão. Crente é fanfarrão, né? Não, pastor, conta comigo, conta comigo. Aí chega no dia lá do mutirão, cadê o irmão? Ih, pastor, deu ruim. Pedro era assim. Na hora do aperto, ele falou, não conheço esse homem, negou o Senhor. Mas em João 21, a gente vê Pedro voltando. Pedro, você me ama. Simão, filho de Jonas, você me ama. Ah, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Pedro se tornou o primeiro líder da igreja nascente, que só foi comparado em termos de importância a Paulo, a partir da conversão de Paulo e tudo que a gente lê em Atos dos Apóstolos. E você? E você? E nós? Será que na sua vida você teve gente que veio e que se foi assim de uma forma tão... Eu não estou falando de relacionamentos afetivos. Não vou transformar um sermão numa palestra de psicologia. Deixo isso para o consultório. Mas tem gente que saiu da sua vida assim, sem avisar, você investiu tempo, você abriu a sua casa, você abriu o seu coração, você abriu a sua carteira. E a pessoa saiu da sua vida assim, amando esse século, amando esse mundo. Isso sangra, isso dói. Mas você também tem gente que veio e ficou, e te apoia, e te suportou, e te sustentou em oração. Meu filho mais velho, Bernardo, vai fazer 21 anos agora, meu pianista. Ele está no deixa eu lamber a cria, 4º ano de computação, de engenharia da computação, né? Vai ficar noivo. E ele foi muito lá para a MPC, lá para o Som do Céu, discípulo do reverendo Marcelo Gualberto. E na pandemia, um dia eu entrei no quarto para dar um beijo nele, no Pablo, meus filhos. E Bernardo estava no telefone, eu falei, filho, essa hora, você está falando com quem? 11? Não, papai, é minha mãe de oração. Eu falei, mãe de oração? Que isso? Ele falou, não, lá na MPC, no treinamento que a gente fez de liderança de adolescentes, algumas irmãs assumiram um compromisso de orar por nós. E eu estava orando com a minha mãe de oração, uma irmã, uma senhora de uma igreja presbiteriana lá de Belo Horizonte, que passou a pandemia intercedendo pelo Bernardo, pelo meu filho. A gente precisa desse tipo de gente. Vocês sabem, pastor, cuidado com as mulheres da igreja, pastor, com as senhoras, sabe por quê? Esse pessoal tem uma linha direta com a Trindade. Não mexe com essas irmãs, não, né? Asaf, né? Mulheres de oração, gente que vem e fica ali diante do trono da graça, intercedendo pelo pastor, pelo conselho, pela igreja de Jesus. E saibam, gente que veio e que se foi da sua vida, da sua história, do seu coração, pode voltar a qualquer hora dessas. Seu coração está como o pai da parábola de Lucas 15, disposto a abraçar, sem dar sermão, sem dar palestra, sem fazer discurso moralista e religioso. Pai, pequei contra os céus e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. O pai não responde, ele fala assim, ó, roupa nova, banho, roupa nova, anel no dedo, porque meu filho estava perdido e voltou para a casa do pai. Sabe, pastor, eu termino citando Kate Keller,
esposa do reverendo Tim Keller, um homem que tem sido uma influência muito grande na minha vida, na nossa vida. O reverendo Tim Keller faleceu recentemente. Tem 2 anos, né? Não tem 2 anos, não. Se tiver, pouco mais. E ela tem a doença de Crohn, que é terrível, né? E ele teve 2 cânceres, o primeiro em 2012, depois o segundo, mais de 10 anos depois. E ele escreve um livro, Encontrando a Deus no Meio do Sofrimento. Ele tem uma frase assim poderosíssima, que ele diz o seguinte: não é que Deus nos abençoa apesar do sofrimento. Às vezes, Deus, o soberano, o eterno, o todo-poderoso, o Altíssimo, nos abençoa através do sofrimento. E se a gente não tiver gente do nosso lado que vem e fica orando com a gente, apoiando a gente não suporta. É por isso que o Senhor Jesus diz para Pedro: Pedro, eu vi Satanás peneirar a sua vida, mas eu orei por você, Pedro. Jesus intercedeu por Simão, é por isso que ele foi restaurado e resgatado. E ela diz assim, se ela não fosse reformada, se ela não cresce nas doutrinas da graça, na soberania de Deus, ela nem sairia da cama de manhã. E eu a entendo, porque pais de adolescentes aqui, quando eu penso nos meus filhos, estão firmes com o Senhor. Mas quantas madrugadas eu já acordei pensando nos meus filhos: Senhor, tem misericórdia dos meus filhos, livra-os de Satanás, que eles não se percam, Senhor. Quantos pais aqui oram essa oração? Continue orando, continue orando. Em João, o Senhor Jesus nos consola, dizendo o seguinte: as ovelhas que o Pai me dá, ninguém as arrebata das minhas mãos. Os nossos filhos são do Senhor, e ninguém os arrebatará da mão do Senhor Jesus, porque o Pai os elegeu antes da fundação do mundo, os predestinou para a salvação eterna. Mas a gente precisa de gente que venha e fique nos lembrando dessas coisas, senão a gente perde o sono, a gente se desespera. Igreja é feita de gente, não é feita de cadeira, não? De banda, de projetor, de conselho, de diáconos, de estatutos, de presbitério, de sínodo, de associação batista. Não, igreja é feita de gente. Que tipo de gente? Gente que vem e vai, gente que vem e fica, e gente que vai e volta. Para vocês não esquecerem nunca mais, tá? Igreja é feita de gente que vem e vai, gente que vem e fica, e gente que vai e volta. Que vocês nunca se esqueçam disso. Vocês são preciosos, vocês são uma alegria no coração de Deus. Que essa igreja cresça muito na graça e no conhecimento de Jesus, um crescimento integral, não apenas numérico, para a glória do soberano Deus que os chamou na eternidade, para que vocês cumprissem os seus propósitos hoje. Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.